infraestrutura e assistência da região. Faça sua cotação pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos, pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. As principais informações para a gente começar bem informado, bem atento aí, sabendo tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. A partir de agora também em nossas redes sociais, no Face, YouTube, Instagram, Twitch TV, né, todos esses aplicativos, e daqui a pouco edição desse programa de hoje em todos os tocadores aí de podcast e logo mais reprise na Plena TV. Muito bom dia, quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Campos amanhece com chuva mais forte agora pela área central, só conferir nas imagens aqui porque o tempo está chuvoso desde ontem à tarde para a noite, né? E segue assim por hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos tem previsão de chuva durante toda a manhã de hoje. Está chovendo agora também aqui no centro da cidade. Chegou a chover mais forte agora, mas chove mais cedo, né? Mas chove ainda e tem previsão de chuva durante todo o dia de hoje, com a máxima chegando a 28 graus, tá? Aquele clima mais abafado, né? Verão também, já viu, né? E a mínima de 23 graus. Agora aqui no centro faz 24 graus. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves da bancada, a gente recebe a Luciana Custódio, assistente social, responsável pelo projeto Cidadão em Construção no Lar Fabiano de Cristo, na Casa Francisco Lamego, em Guarulhos, ali na Avenida Francisco Lamego. Vamos seguir nessa tentativa, na expectativa, né, Rodrigo, de entender como que está neste momento a preocupação desses dirigentes dessas OSCs, né, que são as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, em relação a esse impasse da LOA na Câmara Municipal, que ontem teve mais um capítulo, né, muito ruim. E também, claro, a gente tem buscado as informações e uma espécie de, não de prestação de conta, mas eu acho que de divulgação até, né, do trabalho de cada instituição dessa, de cada entidade dessa, porque ontem mesmo a gente ficou sabendo, por exemplo, da unidade em Santo Eduardo, né, onde são atendidas 60 crianças também, adolescentes, com vários projetos interessantíssimos em Santo Eduardo, né, e que a gente foca muita coisa assim no centro da cidade, nos bairros da área da cidade, né, da chamada Pedra. Então tem muita coisa também que a gente está conhecendo aí de todas essas instituições. E desde já, Luciana, obrigado pela presença. Já vamos começar aí o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Só fazer as manchetes aqui do portal folha1.com.br. O programa tem o oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana da região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001
2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, uma clínica super moderna, com tudo que você precisa, inclusive período agora de férias, viagens, em que você precisa estar em dia com o seu cartão de vacinação, ou para alguma região que precisa de uma vacina específica. Então, aproveite, né? Por exemplo, o Rodrigo morou em Goiás. Em alguns pontos ali é preciso tomar a vacina da febre amarela para atravessar a fronteira. Então, se você tiver com um cartãozinho de vacinação em dia, pode viajar tranquilo. Bom, são essas os nossos patrocinadores, e agora as manchetes de hoje, então, do portal folha1.com.br. É destaque lá no portal: em mais um dia de confusão, Câmara convoca audiências da LOA 2024. Tem vídeo lá no portal folha1.com.br, tá? Tem vídeo lá no portal. Debates serão entre janeiro e fevereiro. Prefeitura diz que se LOA não for votada agora, não consegue quitar a folha de pagamento e diz que vai até o STF. Só um adendo aqui, vamos comentar sobre isso daqui a pouco, hein? O Rodrigo Gonçalves é jornalista, editor-chefe do caderno de política do jornal Folha da Manhã, do portal e da rádio também. Então ele fala com a gente como é que foi ontem a cobertura dele lá na Câmara, antes da gente conversar a nossa entrevista hoje aqui no Folha no Ar com a Luciana Custódio. TSE aprova contas de 2022 de São João da Barra e Machado reforça a confiança em Caput. Obra de recapeamento asfáltico interdita trecho da Hélion Póvoa. Hélion Póvoa, aquele trechinho ali da Beira Valão, desde a 15 de novembro, Beira Rio, até a Formosa, passa ao lado ali da Ponte Rosinha. Campos em 6º lugar no Rio de Janeiro, entre as cidades que mais abriram empresas em 2023. Foram 1.605 novos negócios no ano passado. Natália Padrão deixa o comando da 134 DP e assume a 6ª DPA. Homem é preso por suspeita de abusar de sobrinha de 8 anos em São Francisco. O crime aconteceu na casa em que a família passava Réveillon. O caso foi denunciado pela mãe da menor. Corpo em decomposição é encontrado em imóvel de Guarulhos. Concurso para administração direta acontece no próximo dia 14. Cartões de confirmação estarão disponíveis já agora a partir de 8 de janeiro. O concurso aí para administração direta da Prefeitura de Campos, tá? Já com inscrições fechadas naturalmente. É só para confirmar aqui o dia da entrega do cartão. Petrobras adia a inscrição de concurso para ampliação de locais de prova. Macaé será uma das cidades da aplicação da prova. Vacinação contra a Covid-19 é incluída no calendário nacional de vacinação. Agora, todo ano, então, junto com aquela vacinazinha da gripe, né, vem também a vacina da Covid, que comprovadamente não tem nada, absolutamente nada a ver com infarto. Ficam os fake news aí de plantão espalhando essas loucuras. Cientificamente, comprovadamente, não tem absolutamente nada a ver com o número de pessoas que infartam. Eu tomei as 4, 5 doses, sei lá, não infartei até agora. Meu pai, 7h15, dá trabalho a gente trabalhar contra, além de tudo, né, ainda tem que ficar confirmando o que é óbvio, dá mais trabalho ainda. Mas vamos lá, estamos aqui para isso. Luciana Custódio, assistente social, responsável pelo projeto Cidadão em Construção, no Lar Fabiano de Cristo. Que prazer recebê-la aqui. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Folha no Ar. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade.
Nós que agradecemos a você por estar aqui nesta manhã chuvosa, e qualquer bronca pode ficar à vontade com o Rodrigo, ele que botou você para sair. Mas você acorda cedo também lá, você começa a trabalhar cedo também lá no... Sim, às 8 horas da manhã já estamos lá na ativa. Se para você 8 horas da manhã é cedo, não vou falar nada de 4 horas da manhã, então vamos pular essa parte. Mas bem-vinda, tá? Muito obrigado. Meu caro Rodrigo Gonçalves, também bem-vindo, amigo. Muito bom dia para você. Veio de barco ou veio de... Brincadeira. Seja bem-vindo. Seu carro é anfíbio. Seu carro é anfíbio. Bom dia, bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia especial nosso entrevistado, Luciano. Prazer recebê-lo aqui. Para a gente tem sido muito... Todas as manhãs receber os representantes dessas instituições tem sido sempre um exemplo, né? O que eu já falei aqui, em meio a essa confusão toda que a gente tem falado da LOA, da insegurança que foi criada em relação às instituições, né? Independente se tem um lado certo ou um lado errado, né? O que a gente vem falando é dessa insegurança que se criou em relação a essas instituições, né, que fazem um trabalho brilhante, que cumpre um papel importantíssimo na sociedade, cumpre um papel muitas vezes que deveria ser feito pelo poder público, né? E aí ficar no meio dessa insegurança, mas diante desse cenário de incerteza, a gente está tendo a oportunidade de ouvir representantes dessas 13 OSCs, né? Que são organizações que representam a sociedade civil, né? As antigas ONGs, né? E a gente tem a oportunidade de conhecer mais o trabalho delas, né? De mostrar para a sociedade o trabalho importante que elas vêm desenvolvendo e também convidar a população a participar cada vez mais desses projetos, de dar sua colaboração, de investir, de participar. Então hoje receber a Luciana aqui é também um prazer para a gente poder mostrar um pouco do trabalho da Casa Francisco Lamego, né, do Lar Fabiano, todo mundo conhece como Lar Fabiano de Cristo, e mostrar um pouco desse projeto, né, que atende lá uma média de 60 crianças através dos recursos que vêm do Fundo da Infância e Juventude, só que, claro, né, eles acabam ampliando esse atendimento também para outras 20 crianças, e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que é ofertado lá, um pouco da história também. É sempre bom a gente conhecer, né, porque às vezes está tão perto da gente, a gente não conhece a história, né, da casa, como ela surgiu, né, as várias histórias de exemplo que já passaram por lá, né, que a gente fala, muitas vezes aquela criança que participa de um projeto lá, ela pode até não seguir naquela área em que ela participou do projeto, mas está formando um cidadão, pessoas com caráter que vão ser exemplo em qualquer área que elas tiverem que atuar no futuro, né? Então é essa oportunidade que muitas vezes falta, principalmente para jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social. Então é isso que a gente vai falar aqui nesse programa de hoje. E, né, claro, atualizar também os últimos acontecimentos em relação... Você falava em prazer de receber aí o pessoal? Eu quero saber se também... Eu acho que não, claro, é evidente, é brincadeira, mas não é o mesmo prazer que você tem em estar lá na Câmara acompanhando de perto essa crise, esse momento difícil, esse impasse e toda essa celeuma envolvendo a aí insegurança que se criou em relação a tudo, né? A LOA 2024. Isso. Ontem a gente teve novos capítulos, né, em mais um dia de confusão, de muita gritaria, e a gente tem até vídeos na Folha 1, né, para quem quiser acompanhar, né, também foi transmitido pela TV Câmara, não é escondido de ninguém o que acontece lá, né, às vezes corta o microfone de um, corta o microfone de outro, mas faz parte também para poder manter a ordem, né, dentro do plenário. O presidente, nesse caso, ele é soberano nessas decisões também, né, em relação à organização da Câmara, né, cabe a ele colocar a ordem, vamos dizer assim, na Câmara. Algumas atitudes dele são questionadas por um vereador ou outro, mas é dele isso, né, assim como é também responsabilidade dele pautar a lei orçamentária anual. E aí, ontem aconteceu que foram marcadas, então, as audiências públicas para tratar da LOA. Geralmente a LOA ela é discutida em apenas uma audiência pública. Isso tradicionalmente é feito assim, né? Só que, então, dessa vez, as comissões lá da Câmara, elas resolveram solicitar à presidência da Câmara que fosse discutido de forma fatiada. Porque eles entendem que há problemas pontuais em várias áreas. Então, a primeira audiência foi marcada pela Comissão de Obras da Câmara. Eu não vou saber especificar direitinho em cada comissão, mas só para você entender, né? A Comissão de Obras foi a primeira que pediu audiência, já vai ser no dia 10 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã. O debate vai focar principalmente os problemas referentes
principalmente referentes às obras e também transporte público. Dentro dessa audiência vai ser fragmentado, então as discussões vão ser basicamente sobre as obras e sobre a questão do transporte público. Já no dia 17, o debate vai ser discutido referente aos problemas mais tipo Previcampos, orçamento da Câmara. Também vai ser discutido o reajuste do servidor inativo e inativo. Então, no dia 17 vai ser mais voltado para essa questão orçamentária, vamos dizer assim, do orçamento e também da situação do Previcampos dos servidores. Já no dia 24 serão os temas relacionados à saúde. Tudo que tiver que eles identificaram na LOA como possíveis problemas na área da saúde vão ser discutidos no dia 24 às 9 horas da manhã. No dia 31 já serão então os temas relacionados à educação. Então, dia 31 de janeiro, também às 9 horas, serão discutidos os temas relacionados à educação. E no dia 7 de fevereiro, aí foi a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência que marcou, então, para poder avaliar as políticas públicas destinadas a pessoas com deficiência e também os programas assistenciais existentes no município, integração social e projetos de apoio. Então é quando, por exemplo, o Lar Fabiano e outras instituições terão a LOA destrinchada, ou seja, serão dito o que consta na LOA em relação a essas instituições, em relação aos projetos sociais, em relação ao cartão Goitacá, em relação a outros serviços assistenciais voltados, né, para a área social. Então, foi dividido dessa forma. Então, as audiências, para quem quiser anotar aí para poder acompanhar, vão acontecer nos dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro, além do dia 7 de fevereiro. Só que aí, ontem, logo no início da sessão, já começou com a leitura disso. Aí, por óbvio, houve questionamento da base do prefeito em relação a essas audiências. Alegando que algumas pessoas da base que fazem parte dessas comissões não foram convocadas para as reuniões que marcaram essas audiências e isso causou estranhamento, e também apresentaram alguns requerimentos com base no regimento interno da Câmara, solicitando que fosse marcada de imediato a votação da LOA, entendendo que essa votação já poderia ocorrer, né, com base, inclusive, naquela audiência pública que foi convocada pelo prefeito, que também foi pedido pela Comissão de Participação Legislativa da Câmara, que é presidido por vereadores da base. E aí o presidente, no primeiro momento, o Álvaro Oliveira apresentou o requerimento de urgência, queria que fosse lido imediatamente, o Marquinhos não permitiu a leitura de imediato. Aí depois que houve a leitura das atas daquela reunião que foi de agosto ainda, não foi? Isso. Perfeito. Aí depois que terminou de ler uma das atas, ele permitiu então que o Álvaro Oliveira fizesse. Mas até que isso acontecesse, aí foi aquela gritaria, e foi aquela cena. Eu vi vídeo no portal da Folha 1. Depois então ele permitiu, porque está no regimento realmente quando se apresenta o requerimento de urgência a leitura, né, do mesmo dia da sessão. E aí o Álvaro fez a leitura e apresentou o requerimento, só que o presidente indeferiu o requerimento, e depois Juninho apresentou um outro requerimento também com outras alegações, também com base no regimento, e também foi indeferido pelo presidente da Câmara, que falou que não tem como fazer a audiência, não tem como aceitar a realização da votação, já que a audiência não aconteceu legalmente ainda, né, porque ele não considera a audiência convocada pelo prefeito, com base no pedido feito pela comissão da Câmara lá, a Comissão Legislativa de Participação Legislativa, o nome da comissão, acredito que seja esse, ele não considera aquela audiência como legal. Então, se ele não considera aquela audiência pública, ou seja, não considerou aquela como sendo uma audiência pública, são necessárias, então, essas audiências marcadas por ele agora para qualquer nova definição. Então, como a gente já falou, então, se a última audiência está marcado para 7 de fevereiro, isso indica que em janeiro a LOA pelo menos não será votada por iniciativa da Câmara. Então, né? Mas há medidas judiciais sendo adotadas e tomadas que podem sim resultar nessa possibilidade da audiência ser marcada. E aí, nesse impasse todo, o prefeito já se manifestou, falando mais uma vez da dificuldade que ele vai ter de honrar alguns compromissos em janeiro, já nesse mês, porque a folha de pagamento, por exemplo, é
está esse ano, nesse mês em mais de 100 milhões, Sim. sendo que ela era 22, 23 milhões abaixo em 2023. Então, ou seja, se ele pagou 78 milhões em... Tem aqui o valor certinho, Em janeiro? deixa eu falar. Em janeiro do ano passado. Esse ano paga mais. E aí vem aquela coisa do... mas porque a LDO já garante a você a possibilidade de administrar e fazer os pagamentos aí, já da LDO, que dá uma diretriz para a LOA, já garante a você. Aí ele disse, olha, posso até usar aqui a internet, as redes sociais que ele postou, sabe, Luciano, antes só da gente começar a nossa conversa, espera aí um bocadinho. Também a gente vai atualizando o Luciano também dos acontecimentos. Ela tá com o olho ali esticado aqui na notícia. Ó, vamos lá. Teve um seguidor porque o prefeito postou aqui no Instagram um comunicado, uma nota ou fez uma postagem aqui falando do vídeo que o presidente da Câmara mostrou. Que foi o vídeo do próprio Vladimir. Que numa entrevista, Vladimir dizia que tem 4 meses de salário garantido guardado nos cofres da prefeitura. E aí, então, Vladimir colocou a explicação que apesar de ter o dinheiro, não pode gastar, não pode pagar, porque não tem a LOA votada, aprovada. E aí, eu fui lá nos comentários, eu fui descobrir isso depois. A melhor parte da rede social são os comentários. Sim. Né? A gente vai só nos comentários. A turma já vai direto dos comentários. A turma especializada aí na encrenca. Bom, mas vamos lá. Aí teve o Edmundo Siqueira comentou aqui, ele colocou aqui uma situação que é prerrogativa do presidente da Câmara votar ou não votar, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó. E aí preocupa. Teve um seguidor do prefeito que colocou aqui, Vlad, não nos deixe sem salário. Confiamos em você. E ele respondeu. Se o orçamento não for aprovado, isso vai acontecer. Isso o quê? Vai ficar sem salário. Estou alertando faz 2 meses. Mas quem aprova o orçamento é a Câmara. Então o que me preocupa aqui agora, e aí eu acho que tem que chamar a atenção de todo mundo justamente nesse sentido, é de que vai ficar sem salário. Está garantido pelo prefeito aqui, dada a palavra dele, de que isso vai acontecer. Se isso vai acontecer... Então, aí o que vai acontecer? É porque a folha de pagamento do ano passado era de 78 milhões. Esse ano ela é de 100 milhões, quase 101 milhões. Uhum. Então, o que acontece? Se ele fosse pagar com base na folha de pagamento do ano passado, ele não conseguiria honrar isso. Ele fala, se o prefeito fala, né, que não é possível suplementar do 10º, né, só que os vereadores da oposição falam que o prefeito tem 250 milhões para poder trabalhar esse mês. Então, se ele tem 250 milhões, ele só não paga os 101 milhões dos servidores se ele não quiser. Então, assim, é um impasse realmente. O que a gente está falando desde o início é esse clima de insegurança que se criou na cidade por conta de, infelizmente, disputa política. Porque, claro, a defesa da população por parte da oposição, quando se coloca bolsa universitária e outras questões como primordiais a essa LOA, existe isso. Só que a própria... Elaine, do Ciprozep, esteve aqui com a gente e disse que essa preocupação que ela vê hoje em relação ao servidor, no passado não tiveram. Que quando tiveram que fazer o acordo para pacificação... No passado, com esses mesmos vereadores que estão lá. É bom lembrar. Isso sequer foi lembrado na LOA. Então, no momento que há acordos políticos, como aconteceu no ano passado, diante da eleição de Marquinhos e da pacificação firmada, esses assuntos ficaram quietos. Aí agora que é ano eleitoral, que o grupo está rompido, ou seja, que a pacificação acabou, isso vem à tona, então a gente não tem por que a gente também não mostrar isso para a população, né? E quem fala isso não foi a gente, não é a gente que está falando, é quem já esteve aqui nesse programa, que é o caso da Elaine Leão, né? Que não culpabilizou nenhum grupo nem o outro. Ela, o que ela fez? Ela falou que quando eles estavam juntos, quando resolveram fazer aquele acordão pela pacificação, esses assuntos foram deixados de lado. Então agora que é ano eleitoral, que tudo está tenso, a gente vê que essas questões são colocadas e muitas vezes
com um tom mais político do que técnico. Então, assim, claro que as questões técnicas vão ser colocadas, acredito que essas audiências públicas vão servir para isso, acho importante, mas fica essa insegurança. E ninguém trabalha com insegurança, quanto mais quando se trata de vidas, de responsabilidade, como tem, por exemplo, essas 13 instituições e várias outras que precisam saber como vai ficar a vida delas para poder manter o seu atendimento. Não dá para você começar um ano sem saber como você vai se planejar para cuidar da vida de 60, 80 crianças e não só delas, né? Porque é das famílias também, né? Porque quando você assiste uma criança, você está atendendo aquela família e atendendo a sociedade como um todo. Que é a mesma criança que está na rua, a mesma criança que está exposta aos riscos que a gente sabe que existe na sociedade. Então, esse tipo de insegurança que não dá para se viver, né? Que não dá para viver em nenhum setor. E é isso que a gente quer que resolva. Vamos ver se agora vai resolver, né? E aí o prefeito Vladimir depois, mais tarde, publicou um texto, um artigo falando sobre essa situação. A gente já solicitou ao presidente da Câmara também o posicionamento dele, já foi enviado, daqui a pouquinho vai estar na Folha 1, provavelmente, aí já o artigo do Vladimir e também o artigo do Marquinhos Bacelar, falando, porque é isso que a gente quer. A gente quer direcionar o mesmo espaço a todos os grupos. Você viu que nós começamos a semana, foi passada? Já estou perdido. Foi semana passada? Foi. Recebendo o Elin Naim, que é o representante do grupo, que tem se posicionado. Terça Elin teve aqui. Na terça. Terça-feira passada. Na terça passada. Não foi nessa não. Não, na outra. Já se posicionando, falando. Então é isso. O que a gente quer é que o que eu acho que toda a população torce é que isso seja resolvido da melhor forma possível. Se vier com mais benefícios para a população, com mais transparência para a população, ótimo. Mas que isso também não fique parecendo de um lado ou de outro, como eles mesmos têm usado, birra. Porque aí quem vai sair perdendo? Nessa queda de braço, como o próprio Fred Machado falou na tribuna, quem vai sair perdendo é a população. E é isso que não pode acontecer, né? Só uma coisa, essa votação, audiência pública sobre a LOA, pingada assim, vários dias, está parecendo greve de motorista de ônibus, quando vai devagarinho dirigindo no centro de São Paulo, no centro do Rio, aí para o trânsito todo, vira um inferno. E é uma comparação. E uma coisa eu posso afirmar, assim, com certeza, é claro, isso aí fica muito claro. Para a gente que está no dia a dia da política, sabe, é fácil entender tudo isso, é muito fácil, a gente já sabe disso desde o começo, o que está acontecendo. Mas para a população, e aquela população que diz que política é só para os políticos, ou que política não se pode discutir, isso, aquilo, para esse tipo de eleitor, é mais difícil entender um pouco o que é LOA, o que é LDO, esses símbolos aí, essas siglas, né? É mais complicado. Porém, meu caro Rodrigo, Luciano e quem está nos ouvindo, uma coisa eu posso afirmar, quanto mais o tempo passa, mais clara fica a situação. E aí acredito e quero crer que para todos. Você vai posicionando quem é quem nesse jogo de corda aí, né? Nessa disputa de força, cada um esticando mais a corda, e a população já começa a ter o seu juízo de valor sobre todos esses elementos, todos esses atores aí envolvidos nesse processo. O que é uma pena, lamentável, né? Campos vive um momento melhor de arrecadação, mas tem um impasse desse, muito ruim. Mas vamos lá, Luciana acompanhou aí tudo. E depois você dá confere lá na página do Folha 1 para você ver os vídeos também. Aliás, Luciana e quem quiser. Sim, e com certeza vão ter atualizações ao longo do dia aí. Perfeito. Vamos lá, Rodrigo. Essa pauta aí de história e de serviço, você pode fazer a gentileza de abrir. Sim, pra gente que eu falei, né? Em meio a vamos dizer, essa tempestade, né? A gente está tendo o prazer de receber os representantes dessas instituições aqui, né? Que foi o primeiro momento em que a gente, foi quando surgiu. Olha, foi um alerta feito pelo Renato Gonçalves aqui, lá do Instituto São Pedro, Centro Juvenil São Pedro, sempre confundo, e também que era representante naquele momento do coordenador do fórum, né, da sociedade civil, da criança e do adolescente, e também é o presidente do Conselho de Assistência Social. E foi ele, aqui nesse programa, que levantou esse alerta, né, que o quanto essa questão da LOA colocava a situação dessas OSCs, né, em
insegurança, de uma certa forma, né? Que são as organizações da sociedade civil, né? Então a gente já recebeu aqui o representante de alguns deles e hoje a gente está recebendo então aqui a Casa Francisco Lamego, conhecido ali por muitos como o Lar Fabiano de Cristo, né? Que tem um projeto social muito bacana lá, que é o projeto Cidadão em Construção, que a Luciana é assistente social e que já faz um trabalho há muitos anos, né? Ora com recurso do Fundo da Criança e Adolescente, em alguns momentos tendo que assumir essa responsabilidade sozinha, mas que desenvolve esse papel ali ali é Bartolomeu Lisandro ou Alberto? Avenida Francisco Lamego mesmo, né? Mas tem a Bartolomeu Lisandro num trecho ali, não tem? Bartolomeu Lisandro tem, eu acho que é o mesmo. Depois da ponte do meio. Tá vendo? É dali pra frente. Isso. Então por isso. Mas no sentido do Exército, né? Isso. Então. Bartolomeu Lisandro. Tem dois Muito nomes. bom, Então. Rodrigo. Tá com GPS. Não, porque eu falei, Guarulhos não tem Bartolomeu Lisandro, mas tudo bem. Mas agora eu entendi. Foi bom para aprender. A Luciana também já frequenta ali há 24 anos no mínimo, né? Tem noção do CEP. Sabe o CEP direitinho. Luciana, então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre o trabalho, né, importante desenvolvido ali pela Casa Francisco Lamego. Explica um pouco como é que funciona a instituição como um todo, né? O Lar Fabiano de Cristo, ele não existe só aqui em Campos. Eu vi que tem até uma página, eu vi que vocês têm a página no Instagram de vocês próprios, mas tem uma página maior que mostra toda a ação desenvolvida pelo Lar Fabiano de Cristo. Explica pra gente como é que surgiu aqui em Campos a Casa Francisco Lamego e esse vínculo com o Lar Fabiano de Cristo. A Casa Francisco Lamego, né? Até fazendo um adendo antes, agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui, não só fazendo, né, essa defesa em prol da questão da LOA, mas também para apresentar o trabalho da Casa Francisco Lamego, que em Campos ela já atua. Ela vai aniversariar segunda-feira, então 46 anos. Parabéns, estamos chegando no dia certo. Campos. Obrigada. Nesse processo, né, de trabalho na área de assistência social. A nossa unidade, como eu falei, ela está há 46 anos atuando em Campos. O foco do atendimento hoje, né, de acordo com a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, ela tem que funcionar aos moldes de uma instituição de prestação de serviço de assistência social. Então, o trabalho realizado lá prioritariamente é de assistência social, de acordo com os ciclos de vida. Então, nós temos o atendimento à infância, à adolescência, à juventude, à família e idosos, porque nós temos também o atendimento ao idoso. A nossa unidade do Lar Fabiano, ela é uma unidade chamada de terceira faixa, que o foco são famílias e idosos. Mas nós temos unidades do Lar Fabiano no Brasil que atendem no formato de LPI, que é Instituição de Longa Permanência para Idosos, e temos também unidades que são focadas no atendimento no molde de acolhimento, né, que é aquela criança, aquele adolescente que não tem família e é atendido, então, na unidade do Lar Fabiano até alcançar os 18 anos, com todo o suporte nessa faixa etária. No Brasil, nós temos, aos moldes da nossa unidade, em torno de 33 casas, né? E as outras casas, as outras modalidades. Então, nós temos unidades no estado do Rio, várias, em São Paulo, no Espírito Santo, temos unidade no Pará, temos unidade na região sul. Então, o Lar Fabiano ele está aí pelo Brasil tentando colaborar, né, da melhor forma possível, né, com essas famílias que são famílias em situação de vulnerabilidade social, que é o perfil nosso de atendimento. E aí, dentro dessa característica, a gente já ressalta o quanto essas situações, como a que nós estamos vivenciando, afetam o atendimento, na medida em que você lida com pessoas que precisam efetivamente daquele trabalho que é executado. Então,
uma outra defesa que é importante fazer, que essa luta nossa, essas falas, a presença nessas audiências, ela ocorre em função da defesa da política de proteção integral da criança e do adolescente, que é uma diretriz, né, que nasce da Constituição, é ressaltada no Estatuto da Criança e do Adolescente, em todos os outros documentos que tratam, né, que são signatários e que tratam a questão da infância e da adolescência. Então, assim, pensar uma ação, uma definição, colocar a criança e o adolescente, não estou desrespeitando nenhum dos outros segmentos, porque, por exemplo, o trabalho, a questão do transporte, ela é importante ser discutida porque ela afeta o atendimento. Sim. Né? Nós passamos o ano de 2023 numa crise, né, envolvendo o transporte que afetou também o atendimento em todas as unidades. Isso nós temos assento no Conselho da Criança. Então, isso em todos os relatórios do monitoramento da Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos, essa questão do transporte ela foi recorrente o ano inteiro. Sim. Então, é necessário pensar. Mas colocar a questão da pessoa com deficiência e todos os outros, né, segmentos, a área social, em fevereiro, é você colocar em risco uma série de questões que envolvem desde segurança, porque quando um pai, uma mãe procura uma unidade, procura porque não quer deixar essa criança exposta à situação de risco, ela já está exposta no mês de janeiro, porque a escola é o período, né? O período legal de férias. Nesse momento a demanda até aumenta, né? Então envolve tudo, envolve alimentação, envolve segurança, envolve muitos aspectos. Então, assim, a gente realmente vê esse processo como uma preocupação. Desculpe se eu antecipei a sua fala, mas é porque a angústia ela não é só em função do acesso ao recurso. A gente, em uma das últimas reuniões do Conselho da Criança, a minha fala foi 2024 saindo em 2023. 2024 para nós já começou. Porque é continuado o trabalho. A gente não tem essa interrupção. Sim. Então, assim, é realmente hoje um fator assim, de grande preocupação. A gente até tem... como ontem a gente até divulgou aqui, o próprio Leon, que é o presidente do Conselho Conselho Municipal de Promoção dos Direitos eu falo sempre de proteção, da... mas é promoção, né? O próprio Leon falando que é o presidente, garantindo que pelo menos o pagamento, que ele está buscando recursos com a Controladoria do município de forma a garantir o pagamento dessas instituições agora no mês de janeiro. Só que existe também, por outro lado, uma preocupação porque o contrato que vocês não teria sido assinado ainda. Exato, termo de fomento. O termo de fomento, né? Não teria sido assinado. Então, como fazer? Como pagar se vocês não têm o termo de fomento não foi assinado? Então, é esse tipo de insegurança que a gente está falando que paira e que não pode ter. Ou seja, vocês precisam de uma definição, né? Precisa sentar e falar, não, vai ser assim, vai pagar, não vai pagar em fevereiro. Vai pagar, mas não vai pagar com acréscimo da per capita que foi fechado. Então, tudo isso são situações que precisam ser colocadas e que a gente já colocou aqui, mas... E tem casos que você não consegue nem conversar. Você tem caso, por exemplo, como a Enel, vai pagar ou não vai pagar? Não quer saber. Exatamente. Você paga ou você vai acabar ficando sem, principalmente a partir do segundo mês, né? Da segunda conta considerada assim. Então é realmente esse clima de insegurança que a gente está falando, que realmente, por mais que haja por parte de promessas, né, verbais, vamos dizer assim, mas oficialmente, como é que é? Porque existem responsabilidades também por parte do governo. O governo não pode pegar e pagar algo que não está contratado. Então, assim, tudo isso é um momento de incerteza, né? E por mais que haja garantias por parte do grupo de oposição, de que eles estão lá dispostos na Câmara a dar explicações, por exemplo, o Elin fala que já conseguiu mostrar que com o que está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, já conseguiria atender, já atenderia o que essas instituições precisam para ter garantido o pagamento no mês de janeiro.
Então, assim, é realmente algo que precisa ser colocado. A gente vai voltar a falar sobre isso mais à frente, né? Até para a gente poder explicar, para as pessoas entenderem a grandiosidade que ou seja, não a dependência, mas assim, o atendimento que vocês oferecem, né? E que não pode ser colocado em risco. Então, a gente deu uma antecipadinha para as pessoas entenderem mais ou menos essa insegurança que vocês vivem hoje, mas eu queria falar um pouco mais sobre o projeto nesse primeiro momento, para as pessoas até entenderem a importância dele. Você falou que é um projeto que já é desenvolvido há pelo menos quanto tempo? Esse projeto nosso, Cidadão em Construção, a primeira versão dele foi executada no ano de 2021. Foi o primeiro momento. Que vocês escreveram esse projeto, mas vocês já tiveram outros projetos escritos? Isso, já tivemos. A gente sempre atualiza, né, a forma de atendimento para poder contemplar os reflexos da questão social, né, os impactos na realidade da infância e da adolescência. Então, hoje, por exemplo, nós temos questões muito sérias envolvendo família, envolvendo a questão da realidade da infância, que há um tempo atrás você não tinha. Não tinha, então, exatamente. Esse projeto, né, ele começou, foi aprovado no final de 2021, teve o primeiro momento de execução em 2022, e nós tivemos uma questão, né, que gerou a extensão, né, por mais um período, e agora nós estamos numa segunda versão. A extensão foi para todos, em função de uma necessidade do Conselho da Criança, envolvendo também a questão de definição do orçamento do Fundo da Infância. Então, assim, quando a gente infelizmente, a gente acaba falando de uma forma mais intensa, porque esse ano a gente tinha a ideia de que nós teríamos um ano com as coisas mais equilibradas, né? E, ao final, na penúltima semana do mês de dezembro, nós tivemos essa notícia, que aí gera toda essa preocupação, né? Gera todo esse impacto. Então, assim, para esse ano, né, na proposta do projeto, nós, em função de todo o trabalho realizado, tanto com as famílias, porque nós temos um grupo que é específico para as famílias, né, dos pais e responsáveis das crianças do projeto, que é o Espaço Reflexivo Família, em que você traz, nesse processo de trabalho com a família, boa parte do que você trabalha diariamente com a criança e com o adolescente. Justamente com qual objetivo? Com o objetivo de fortalecer aquilo que você trabalha e que eles trazem do contexto em que eles vivenciam. Então, nós temos crianças e adolescentes que residem no Parque São Jorge, no Parque Prazeres, Parque Rio Branco, Santa Rosa, Custodópolis. Nós temos Vargas. Isso, né? Presidente Vargas. Temos uma procura muito grande desses bairros, né? Vicente Dias, que é onde vocês onde estão fica ali, a né? sede, mas temos uma procura muito grande. Guarulhos é um território, a gente chama de território, né, mas pela política de assistência, nós temos a divisão pelos CRAs, né, da territorialização. Mas Guarulhos, como um todo, é uma região que você hoje vê, né, ali naquela área onde a nossa unidade está, aparentemente, você olha assim e você diz, tem um grande desenvolvimento. Quando você adentra o território, você começa a identificar os bolsões de pobreza. Sim. Você começa a ver a questão da vulnerabilidade social como um todo. Como um todo, né? Da marginalidade, Exatamente. de tudo. Né? Marginalidade, a gente fala de viver à margem mesmo de Exatamente. serviços, às vezes, então, que são básicos. isso. Né? A gente fala assim, mas tem áreas muito perto dali que tem problemas com saneamento ainda. Exatamente. Né? É bem próximo dali. Né? Então, assim, é o básico que a gente está falando. Exato. E eu ia falar de saneamento, sumiu a expressão e eu fiquei tentando buscar. Então, obrigada. Então, você logo identifica isso, claramente você identifica. Então, a unidade ela é vista como um território neutro.
Aí você, a princípio, fica assim, fala permanente dos pais irresponsáveis. Aí você fica pensando, é território neutro, onde está essa neutralidade? É porque onde a unidade está, você não tem um acesso tão grande da violência urbana. Uhum. Então, mas você não vê tantas unidades como a nossa. Uhum. Hoje nós temos a Meninos de Ouro, ali no Parque Prazeres. Mas a grande extensão de Guarulhos, você não tem essa visibilidade, porque não há. Uhum. Então, a necessidade dessas famílias é muito grande. Uhum. E um projeto como esse, em que você trabalha diversos aspectos, né? Cidadão em construção, porque você pega dos 7 aos 15 anos, 15 anos e 11 meses. Então, você pega uma parte da infância, né? Período dos 7 anos, onde ele já tem uma apreensão maior da realidade, e você vai até os 15 anos, né, até a chegada dos 15 anos, quando ele já está se inserindo em projetos de capacitação profissional, ele já tem uma leitura da realidade bem mais aprofundada. E o projeto faz o quê? Tenta fazer o quê com esse adolescente? Tenta apresentar a realidade dele, partindo do território onde ele reside, porque hoje a gente vê uma resistência muito grande em relação ao ambiente onde se vive. Né? Então, o ambiente em que eu vivo não é um bom ambiente, e a gente trabalha com eles no sentido de que eles possam identificar questões para além daquilo que aparentemente está apresentado ali. Né? Os aspectos históricos, as contribuições que a comunidade traz para a sua vida, e ao mesmo tempo em que eles estão ali na entidade, em atividade, eles também levam para casa. Sim, eles se tornam multiplicadores, né? Aquilo que eles vão aprendendo. E por que cidadão em construção? Porque é a faixa etária em que tudo está em permanente movimento. Nada é definitivo para a infância e para a adolescência, né? Então, tudo está em construção. E a gente trabalha, e como então, você falou, né? A sociedade tem construção, porque a cada hora surge uma coisa exatamente, nova, um momento novo que a gente tem que se adaptar, né? Então, fazer esse acompanhamento de perto é muito importante, exatamente. né? Não ficou muito claro para mim, assim, quando você fala em assistência social, é um leque sem fim, né, de que pode ser feito, mas eu digo que não ficou muito claro é que vocês atendem. E eu acho que é a primeira que eu consegui ver até agora, Rodrigo, que atende de criança, adolescente e idoso. Eu queria que você falasse um pouco sobre, especificamente, que atendimentos são esses. Por exemplo, para os idosos. Então, para os idosos, nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para essa faixa etária, né? Aqui em Campos mesmo. Aqui em Campos. Sim, então, só que não tem nada a ver com esse recurso que recebe, né? Não, é com recursos próprios. Esse recurso que nós estamos fazendo a defesa é especificamente para o atendimento da criança e do adolescente. A instituição é muito maior. Sim. Não, você explicou isso, eu entendi bem. Então, o trabalho com o idoso, ele também é nos moldes de grupos, né? Então, eles têm atendimentos com o idoso pelo serviço de convivência. Esse atendimento pode ser quinzenal, então eles têm atividades socioeducativas, né, atividades que são dinâmicas, para tratar os temas da terceira idade. Então, eles são muito engajados, os idosos nossos, eles têm um bom engajamento. Nós temos idosos que fazem parte do nosso comitê, que é o comitê que trata das questões, que faz a análise do trabalho da nossa unidade. Nós temos um idoso que está participando dessa comissão, justamente para avaliar, né, esse impacto do trabalho. E temos outras ações com as famílias também dentro do atendimento de assistência. Que vocês desenvolvem independente do recurso. Independente do recurso. Então, a Casa Francisco Lamego, ela tem esse projeto que é ligado ao Conselho da Criança, mas tem outros projetos que vocês mesmo mantêm com outros
outros fundos, outras colaborações, né? Exatamente. Então, além desse projeto específico, quais seriam os outros, além desse projeto da criança, que a gente vai voltar a falar sobre ele, até porque tem exemplos, né, que eu quero que você conte pra gente, pessoas que passaram por lá pelos projetos e hoje estão aí, o Cláudio brilhando, eu vi aqui é Otávio, né? Isso. Otávio com H. A gente quer que você fale depois sobre esses... Otávio Fernandes, né? Sobre esses exemplos. Vamos falar sobre ele. Mas, além, hoje, que tipo de serviços são ofertados pela a casa como um todo, pela casa Alberto Lamego, então, como um todo? Francisco, é o irmão. Nós, obrigatoriamente, por conta da definição da tipificação, os atendimentos precisam estar dentro do modelo do serviço de convivência, né? Então, nós temos um grupo chamado Força Jovem, que é um grupo que... Eu vi, eles foram no cinema esses dias. Isso, exato. Ele trabalha um outro ciclo de vida, que no nosso caso, ele é misto, porque ele não atende só de 15 a 17. Ele é intergeracional, não é misto, intergeracional. Então, ele atende de 15 até 20, 24, né? Pegando a faixa etária aí que classifica a juventude. E nesse grupo também são realizadas ações socioeducativas, então eles participam, existem as parcerias para participar de cursos de formação, existe o trabalho grupal, que ele é a característica, né, do trabalho do serviço de convivência. Então, nesse trabalho são realizadas reflexões dinâmicas, rodas de conversa, palestras, todo atendimento que envolve a questão das necessidades da juventude. E aí nós temos outros projetos, por exemplo, o Nutreduca, que é um trabalho que trata da questão da segurança alimentar. Existem várias ações para que possam nortear essa ação de assistência social. E temos também um trabalho com as famílias, porque dentro da questão da vulnerabilidade, um dos braços é também você, de uma certa forma, contribuir para a segurança dessas famílias. Então, nós também realizamos doações, né, de kits de alimentação, que envolvem desde dos kits que compõem a cesta básica até a parte também de legumes, verduras, tudo que possa contribuir, porque é uma característica, né, da questão da vulnerabilidade, essa ausência daquilo que para a gente é básico. Uhum. E como a característica do trabalho da unidade, que é a prestação de serviço indireto, eu ia falar irregular, desculpe, indireto de assistência social, nós temos que trabalhar os temas que a política de assistência define para a proteção social básica. Uhum. Então, dentro da proteção social básica, numa aproximação com o trabalho com os centros de referência de assistência, nós precisamos realizar esses trabalhos, essas ações grupais. Uhum. Por isso aí vem as campanhas, sim, né? sim. Vem todo esse atendimento para que a família possa receber esse apoio. Cláudio, a gente tem que ir para o intervalo, né? Não, o papo é bom, o assunto é gostoso, a gente vai entendendo, vai ficando mais curioso, vai querendo... Só que o que é bom para a gente mostrar é porque é criado, né? A gente ouviu já algumas pessoas assim, muitas vezes essas instituições... Elas dependem da prefeitura, como se esse recurso que tivesse vindo agora, né, em alguns casos, em algumas instituições, ela de uma certa forma, o único recurso que essas instituições têm. E outras não, elas acabam buscando, até pela tradição, pela história, elas têm outros recursos que mantêm outros projetos muito maiores. Por exemplo, no caso do que a gente está falando aqui, por exemplo, apenas uma das várias ações desenvolvidas, um projeto entre vários outros envolvidos pela casa, é mantido por esse recurso que vem do fundo, né, da infância e da adolescência, né, que é através do CMPD,
CMPDCA, que é o Conselho Municipal de Promoção do Direito da Criança e do Adolescente. Promoção. É. É proteção, né? Não? É promoção. É promoção dos direitos. Então tá por isso que eu confundo também, tá vendo? Então ficamos na... Aí, então assim, só mostra, olha só que trabalho lindo que é feito. Olha só, vai ou seja, da criança, passando pelo jovem lá, né, ou seja, depois dos 15 anos, com as famílias, com vários braços, passando pelos idosos. Então, assim, mostra a grandiosidade que é, a importância que é a gente incentivar cada vez mais, né, esses trabalhos e tá participando mesmo, tá perto, conhecer, né, o que é ofertado. Depois do intervalo, então, a gente pode falar só um pouquinho mais sobre o projeto específico que está sendo beneficiado com a verba, que é o projeto Cidadão em Construção. Porque a Luciana já adiantou para a gente, né, sobre o espaço reflexivo para as famílias, que é muito importante, a participação da família, né, porque não adianta você colocar tirar essa criança, esse adolescente do contexto social de que ela vive, mas também, né, não trabalhar diretamente aquele contexto, ou seja, onde ela vive, né? Então não adianta você levar ela para lá e mostrar para ela um caminho se quando ela chega na casa dela ela também não encontra a pavimentação para esse caminho, né? Então é importante esse trabalho com a família. Então a gente já falou sobre esse trabalho, mas tem várias outras oficinas que são realizadas dentro desse projeto, né? Que é o projeto Cidadão em Construção, que tem também oficina de capoeira, tem oficina Corpo em Movimento, oficina... o que é TICS? TICS, Tecnologia da Informação e Comunicação. Isso, e Cultura e Paz, tem a oficina Refletindo a Cidadania, e a gente vai falar um pouquinho mais como funciona esse projeto como um todo, e aí sim a gente entra nessa questão também... que a Luciana já adiantou um pouco para a gente, de como fica, né? Como que é mantido esse projeto, se em algum momento, né, existir esse atraso no repasse, né? Como é que fica com essa questão da insegurança? A gente já tem a garantia que eles não vão sair no prejuízo, já já é, vamos dizer assim, um alento. Agora, de fato, ver se isso vai acontecer, né? A gente viu já depoimentos que vão dar um jeito de pagar janeiro, mesmo que a LOA não seja aprovada, e outros, como os vereadores do grupo dos Bacelar, falando que as instituições não vão ser prejudicadas, que tem a garantia que elas vão conseguir receber, mas como é que fica essa insegurança? Então a gente pode voltar falando um pouco mais sobre isso. Boa, vamos sim. São 8h02 e 3 minutos já. A gente faz essa pausa então, Luciana e meu caro Rodrigo. Coloquei aqui já no Face, colocamos aqui o link lá do Fabiano de Cristo, Casa Alberto Lamego. Casa Francisco Lamego, tá? Eles eram irmãos, né? Uhum. E tem um filho dele aí que hoje é também historiador e advogado, enfim. Bom, vamos lá. A gente faz essa pausa rápida aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. 8h03 em Campos. Aí tem uma dica aqui agora, rapidamente, só para pegar aí, Rodrigo, você investiu o seu dinheiro muito bem, com segurança e com, né, a maior rentabilidade, e essa dica é feita por profissionais, agentes que realmente entendem do que estão falando. Aproveite, fique atento aí com essa dica vale ouro para começar bem o ano aí, né, e depois você vai comemorar. Com o pessoal da Nauta XP. Confira aí.